Esse canal segue o protocolo Bernardo e Bianca. Você não sabe qual é o protocolo Bernardo e Bianca? Então, veja aí. Nossa grande missão é salvar ou socorrer. Quem de nós precisar, ajudamos com prazer. Então, quando a gente falou do Marrone, na verdade, o que a gente queria era melhorar. A nossa grande missão é salvar ou socorrer. Dessa vez, o Marrone, ouvindo o canal, né? Obviamente, ele viu o vídeo do canal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se dedicou mais aos treinos, participou mais, uma vontade maior nessa partida contra o América, que foi decisiva para o resultado final do jogo. E aí, chorões, beleza? Sem mais delongas, novamente, vamos comentar aqui a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Clube do Remo enfrentou o América Mineiro no Horto, no sábado, às 4 horas da tarde. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que o Marrone merece desculpas aqui do canal. Marrone, que tinha feito uma péssima partida contra o Ferroviária, foi o jogador de destaque do Clube do Remo no jogo contra o América. Não quer dizer que o Remo tenha feito uma grande partida, mas a verdade é que já no início do jogo, o Marrone deu um passe muito bonito para o Matheus Davó, que conseguiu driblar o goleiro e sofreu o pênalti, que decidiu praticamente o jogo. Pênalti inicialmente duvidoso, mas teve uma câmera por trás do lance que deu para perceber que não foi só a mão, porque ficou muito naquela dúvida se o goleiro tinha tirado a mão ou não. A verdade é que o goleiro empurrou totalmente o Davó, o Davó sofreu o pênalti e foi o Marrone para a batida. Colocou a bola na marca da Cal, bateu e tranquilidade. Belíssima cobrança de pênalti. E não só isso, o Marrone foi o principal jogador do Remo na partida. Não ficou restrito a uma ponta direita. A função de substituição do Pedro Rocha foi exercida pelo Marrone, que veio buscar essa bola na intermediária do campo de defesa e servir aqueles que estavam mais à extrema. Por muitas vezes, ele participou do jogo trazendo a bola da direita para o meio, tentando dialogar ali com o Davó e também com o Nico Ferreira, que era o estreante e fez uma partida, vamos dizer assim, um pouco discreta, mas para uma estreia não foi tão ruim assim. O que ficou ruim foi o estilo que o Remo se adaptou a partir do gol. Não me recordo de outro lance que não seja o chute do Davó pela linha de fundo ainda no primeiro tempo. O Remo foi muito precipitado em se voltar para a defesa a qualquer custo. Logo depois do gol, já se verificou que o Remo ia se manter na defensiva. Mas diferente do jogo contra o Goiás, ele não se lançava ao ataque com destreza. Não conseguia manter esse estilo defensivo partindo nos contra-ataques de uma maneira harmônica. Muito pelo contrário, o Remo praticamente não teve recuperação de bola. Quem mais recuperou bolas foi o Reinaldo, que é zagueiro. Então o meio de campo do Remo não conseguiu ter aquele ladrão de bolas, conseguir recuperar e partir no contra-ataque com velocidade. Foi um jogo bastante discreto do meio de campo do Remo completamente. Principalmente porque o Pavani, muito precocemente, sofreu uma lesão, uma contusão, ele teve que sair e entrou, aquele que a torcida considera o queridinho do técnico, que há muito tempo não vinha entrando no jogo, mas nessa partida deu o ar da sua graça, que foi o Pedro Castro. Pedro Castro entrou muito mal no jogo, como de costume. Então, Remo engessado novamente, essa palavra tá constante agora, O Remo não conseguiu construir jogadas na recuperação de bola, que foi muito lenta, muito pouca recuperação de bola. Nas poucas vezes que ocorreu a recuperação, o Remo não conseguiu criar grandes jogadas e sofreu uma certa profusão de jogadas da equipe do América de Natal. O América Mineiro, que se não fosse o Bigode, se fosse um outro atacante um pouco mais ambientado com as necessidades do América, com certeza o Remo poderia ter saído num prejuízo. É quase unânime a posição de que o Remo não fez uma boa partida. Apesar do resultado positivo fora de casa, que é muito importante, ainda mais para as pretensões do Remo no campeonato, o Remo não fez uma boa partida. Definitivamente o Remo precisa estabelecer uma harmonia entre jogar dentro
dentro de casa e jogar fora de casa. Os jogos fora de casa têm beneficiado o Remo principalmente na posição que o Remo precisa jogar, que é defensiva, na recuperação de bola e partindo para os contra-ataques com um volume maior de jogadores. E dentro de casa o Remo precisa propor o jogo e não consegue propor de uma maneira qualificada. Já se vê que dentro de casa o Remo vem sofrendo reveses na tentativa de construção. Até ganhou a partida contra o Avaí, mas com muita dificuldade. Se não fosse o jogador a menos também contra o Avaí, talvez o caldo engrossasse. Eu vejo o Remo em uma condição ainda muito boa para prosseguir no campeonato e buscar a tão almejada ascensão. Não é à toa que o Remo, ainda com os resultados negativos das últimas rodadas, consegue lutar ainda pelo G4 de forma muito tranquila, muito sucinta, mas ainda demanda sim uma necessidade de administração do elenco para se verificar se efetivamente o Remo tiver ainda essa desarmonia jogando dentro de casa e fora de casa, a situação fica um pouco mais difícil, por mais que o elenco seja muito qualificado, e o Remo se sobressai muito disso. A participação do Antônio Oliveira, a meu ver, e também na maioria da imprensa, ela não é tão positiva assim. Ainda tem muitas dificuldades, já tem vários jogos que o Antônio Oliveira está dirigindo o Remo e ainda não conseguiu ver como a sua equipe melhor se adequa nas partidas. Ele não prepara o Remo para cada jogo, ele prepara um Remo para atuar em todos os jogos. E parece que o próprio elenco que ele elabora não faz a mesma partida, necessariamente. Os próprios jogadores parece que não tem um direcionamento desde o início do jogo. Com vai da valsa. Então, se o outro time tá atacando, nós vamos nos defender. Se o outro time tá se defendendo, nós vamos levantar as linhas, nós vamos à frente. Ou então nós vamos nos fechar. Então, eu acho isso muito prejudicial. Fora isso, existe a possibilidade de algumas baixas no elenco, principalmente agora com o Pavani se contundindo. Nathan Camargo já está lesionado. E o Nathan Santos, no segundo tempo, foi um pavor defensivo. E é visivelmente pela falta de condição física no segundo tempo que ele apresentou. Ficou muito cansado, ficou numa situação complicada porque as maiores intentonas do América foram pelo lado esquerdo do ataque do América, ou seja, na posição da lateral direita do Remo, e ele ficou sobrecarregado na marcação. Muitas vezes o América chegou por ali, teve aquela bola que bateu na trave, né? Marcelo Rangel fez uma grande defesa, a bola bateu na trave, bateu na costa do Marcelo Rangel e quase chegou ao gol de empate, uns 30 minutos do segundo tempo por ali. Então isso já seria uma condição clara de verificar que o Remo não esteve com o domínio do resultado em suas mãos. O Remo passou por muitos perrengues, mesmo assim conseguiu o resultado e no final é isso que importa. Mas para um campeonato de pontos corridos, é claro que tem que se levar em consideração a necessidade de manter uma regularidade e conseguir os resultados de uma maneira mais convincente, tanto para o futebol que o Remo apresentou, como para o seu torcedor, que não o abandona. Deixa eu invadir aqui o leite derramado para falar da Tuna Luso Brasileira, que foi eliminada em casa na Série D mais uma vez. A Tuna Luso Brasileira, depois de um jogo desastroso na partida de ida dessa segunda fase, acabou perdendo por 4-1 e na hora de reverter no Souza não conseguiu. Bota logo aqui do Chora Minha Águia. Apesar de ter feito um gol logo de cara no primeiro minuto de jogo, a Tuna ficou ali naquele chove não molha, o Maranhão cozinhando a partida, bola na área o tempo todo buscando o Dedé, o Paulo Rangel, não deu, o gol foi sair só no outro extremo da partida, lá aos 44 do segundo tempo, e a Tuna, que precisava de 3 gols, acabou pelo caminho, ficou devendo e mais uma vez foi eliminada pela equipe do Maranhão, como aconteceu em 2023, num contexto bem diferente, mas da mesma forma. Isso abre um alerta para as equipes da Série D, principalmente aqui no Pará, né? Onde a gente observa que na primeira fase, quando o grupo está totalmente nortista, normalmente as equipes do Pará se sobressaem, né? No caso da Tuna, um estilo de jogo que não dava ali muita confiança no que a gente pode ressaltar de preciso, um time ideal. Era uma Tuna que jogava sem um 10 fixo, não tinha ninguém para armar, tivesse essa obrigação. Era um time que não tinha um camisa 9 também, era um ataque muito solidário. Então, um time que joga sem um 9 e sem um 10, ele vai sempre ter ali várias opções no ataque. E a Tuna sobreviveu a essa Série D muito pelos gols do Ronald,
principalmente, né, pelos gols do Jaime, pelos gols do Alex Silva, e era um time que, na visão do torcedor, não era tão confiável assim, por ele não ter uma cara, né, então a Tuna era uma equipe que se movimentava muito nas questões ali de escalação. O Inácio Neto mexeu bastante no time ao longo do campeonato, um exemplo é a defesa, a Tuna Luso mexeu demais na zaga, 4 zagueiros, o Vinied, o Dedé, o Marlon e o Jonilson. Para você ter uma noção, repetição de defesa no campeonato, que a Tuna teve 16 partidas, as 14 da primeira fase e as 2 da segunda, a Tuna repetiu aí só 7 vezes a defesa, 3 vezes com o Dedé e o Marlon e 4 vezes com o Vinied e o Jonilson. Depois disso, uma bagunça, hora um, hora outro. E para um recorte rápido, o Vinied e o Jonilson foram os 2 melhores, apesar de serem jovens, foram jogadores que não sofreram gols. Quando a defesa era formada por eles dois, somente eles dois, a Tuna ela não sofreu gols. Porém, esse revezamento não aconteceu só na zaga, aconteceu no meio campo também. A Tuna reforçou no meio do campeonato com alguns jogadores que não encaixaram. Germano não encaixou na Tuna, o Hudson, que entrou muito mal, principalmente no jogo de ida contra o Maranhão. A Tuna não encontrou um camisa 9 ao longo dessa competição, então era uma Tuna sem identidade. Ela tinha uma ideia de proposta de quem tá melhor joga, mas esse quem tá melhor não foi muito bem utilizado nessa segunda fase. E a gente abre outra vez aquele parêntese, até quando, né, os times daqui do Pará eles vão ter essa noção de se iludir com a primeira fase tendo só equipes do Norte. Para você ter uma noção, em 2022 a Tuna na Série D ela se misturou com equipes do Nordeste na primeira fase. Só ali a gente viu que seria difícil. A Tuna nem passou de fase em 2022. Só daí a gente já teria um parâmetro do que é, né, a Série D, pra gente não se iludir muito com essa primeira fase. E, mais uma vez, quando ela tem aí a oportunidade de enfrentar uma equipe fora aqui do Norte, né, fora da região, ela acaba passando dificuldades e foi eliminada outra vez. Mas, enfim, a Tuna foi eliminada, vai juntar os cacos aí do que foi essa temporada de 2025. As contratações que chegaram não agregaram em nada e na hora de misturar tudo, acabou atrapalhando inclusive o trabalho que vinha sendo feito ao longo da temporada, um trabalho muito bom, diante aí dos cenários recentes da Tuna Luso brasileira. Foi uma temporada até ok, com os objetivos alcançados, mas que terminou desta forma melancólica dentro de casa mais uma vez, e agora a Tuna fecha aí suas portas da temporada de 2025 e volta em 2026 com outras expectativas de melhora. E o Paysandu enfrentou na segunda-feira a equipe do Vila Nova na Curuzu às 9h30 da noite. Meus amigos, aqui o protocolo Bernardo e Bianca vai ser... Paysandu e Vila Nova, Paysandu e Vila Nova. A lei do ex, a única lei que funciona no Brasil. Mais uma vez dando o ar da sua graça com o gol de João Vieira aos 71 minutos de jogo. Gente, na verdade, é esconder o sol com a peneira. O Paysandu, na última partida na Curuzu contra o Atlético, já deu sinais de problemas físicos, problemas principalmente de gestão, né, ali de elenco, porque no segundo tempo houve uma demora significativa para as modificações necessárias, principalmente no meio de campo. E a última partida, o Paysandu quase perdeu o Atlético, se não fosse uma dose de sorte e de covardia também do Atlético, que não partiu para cima do Paysandu, não tentou o resultado vitória no segundo tempo e satisfez com o empate. Contra o Atlético Paranaense, o Paysandu basicamente só se defendeu. Fez uma sustentação, né, defensiva muito eficiente. Defensivamente o Paysandu conseguiu restringir todas as jogadas, a não ser a jogada do gol do Atlético, que seria uma punição pela forma como o Paysandu se defendeu ao jogo inteiro, mas seria um mérito do Atlético, que foi o time que buscou o jogo e buscou o gol. Apesar disso, o Paysandu conseguiu, em uma jogada muito sortuda do Paysandu, numa cabeçada do Edilson, para o chute do Diogo Oliveira, que precisava, como eu disse, apenas de uma bola para empatar o jogo. Agora, também não foi uma apresentação digna de um resultado superior ao empate. Foi uma apresentação defensiva, objetiva, clara, e que sagrou o empate por um eventual oportunismo do seu centroavante. No caso do jogo contra o Vila Nova, o Paysandu repete uma partida ineficiente dentro dos seus domínios, quando precisa ter a criação, quando precisa ser um time que vai organizar o jogo, que vai colocar a bola no chão e tentar apresentar as suas jogadas enquanto o outro time precisa se defender, pois joga
joga fora de casa e o Paysandu não foi feliz. Muito longe disso. Foi talvez a pior partida do Paysandu com o Claudinei, que vinha numa decrescente. O Paysandu não apresentava mais aquele futebol que fez quando conseguiu 4 vitórias, principalmente as 3 primeiras vitórias do Paysandu. A 4ª vitória já foi uma condição bastante oportuna da partida contra o Curitiba. Fora isso, o Paysandu não foi um time coeso, não foi um time decisivo como havia sido nas partidas anteriores. Percebe-se que as modificações que o Claudinei efetua no time do Paysandu nas últimas 3 partidas, elas são pouco efetivas. São modificações daquelas estilo 6 por meia dúzia. Substitui os 2 laterais, substitui um cara do meio de campo, substitui um cara do ataque que está cansado e demora muito para mexer no time. Ele verifica que o Paysandu não consegue criar, não consegue ser o dono da partida, não consegue progredir ao ataque de uma maneira concatenada dos seus atacantes e suas individualidades começam a sumir por conta do cansaço, porque é uma extrema participação do Diogo Oliveira e do Garcês. Toda a partida eles participam muito do jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E no segundo tempo, que é o tempo onde se decide uma partida, os dois estão muito cansados. E, novamente, a substituição que eu acredito ser a mais eficiente que o Paysandu possa fazer para tentar buscar um resultado ofensivamente é a entrada do Edilson. E o Edilson entrou no jogo aos 30 minutos do segundo tempo, quando praticamente a vaca tinha ido para o brejo. Então, é muito difícil conseguir um resultado se o próprio jogador de xadrez não sabe qual peça ele vai mexer. São críticas, né? Vamos lá, protocolo. Nossa grande missão é salvar o futebol. Mas são críticas claras ao Claudinei, porque é visível. Qualquer torcedor, qualquer comentarista que viu a partida sabe que o Paysandu precisava de alterações. Alterações ainda no primeiro tempo, talvez. No segundo tempo nem se fala. Então o Paysandu foi um time obsoleto, de uma nota só, está sendo um time de uma nota só. Toda a equipe já entende que o Paysandu tem o Garcês pela esquerda e vai fazer cruzamentos e passes, ligações diretas para o Diogo matar no peito. Todo mundo já sabe disso. E o time já vem com cacuete para marcar esse tipo de jogada. E se matou essa jogada, matou o time. Então o Paysandu precisa ver novas condições. Jogadores que estão fora do elenco, os jogadores que estão no DM, precisam voltar. A Rossi precisa participar também, o Edinho. Eles precisam voltar para o time para agregar qualidade individual, que pelo visto é a principal saída que o Paysandu tenha na individualidade, porque a estratégia do Paysandu parece que não vai mudar, vai se manter. O time que está ganhando não se mexe, mas o time que está caindo pelas tabelas também não está se mexendo. E essa posição do Claudinei sobre gramado pesado, chuva, ele já vinha dizendo desde o Atlético. Ele já sabe que é assim, ele já sabe que o gramado é pesado, ele já sabe que aqui em Belém chove, né? É uma condição com clima equatorial úmido. São coisas que deveriam ter sido previstas se não foram previstas. E o que é pior, porque serve como uma desculpa, serve como uma muleta desnecessária. Nenhum torcedor acredita nesse tipo de papo. O Paysandu ele precisa encontrar de novo o seu futebol, chegar ao gol adversário, mesmo sem um meia de criação. O Denner vem fazendo essa função que não é a dele também, mas não é um jogador que eu tiraria do time. Eu colocaria, na verdade, um outro extremo, que é o Edilson. Já estou falando isso há um tempo. O Edilson tem que ser titular dessa equipe. Não necessariamente o Luan Freitas tem que sair do time, mas o Edilson tem que jogar para poder variar essa jogada que está manjada, que o Heverson não faz mais nada em campo. Já é a 3ª partida que o Heverson é um mero espectador privilegiado assistindo o jogo dentro do gramado. Então o Paysandu precisa retornar a esse futebol que fez essa revolução no Paysandu, que começou com o Claudinei, e o Claudinei não pode enterrar com essa chuva não pode afundar o time do Paysandu. Tem que encontrar outras desculpas e solucionar essas desculpas furadas. E aqui cabe também uma crítica à arbitragem. Ela não necessariamente prejudicou o Paysandu, mas a arbitragem prejudica o futebol. Esse árbitro, ele prejudica o futebol, o esporte futebol. Porque a forma como ele conduziu essa partida sem cartão amarelo, quando a jogada merecia cartão amarelo, e dando acréscimos irrisórios, baixíssimos,
depois de ter conversado, batido papo toda hora, batendo papo, ele quer ser sempre o centro das atenções, né? Atirar uma sandália programada, uma atitude lamentável, novamente o torcedor jogando coisas ao gramado que não deve fazer isso, prejudica apenas o time, mas pega a sandália, aí mostra pra todo mundo, demora 2 minutos, como se fosse um troféu da FIFA, sabe? Apresentando pro torcedor a sandália, e aí depois dá uma pausa, aí as pessoas reclamam do tempo que ele demorou para prosseguir a jogada, e não, ele vai conversar mais, vai bater mais papo. Ninguém assiste futebol para ver a arbitragem. E esse árbitro é um grande aparício, ele é prejudicial ao esporte. Ver uma partida de futebol ser protagonizada por arbitragem é o fim da picada. É isso aí, chorões. Essa foi mais uma análise da rodada dos clubes paraenses. Eu espero que você tenha gostado. Agradeço a sua visualização até aqui. Agradeço também o seu like, a sua inscrição, se puder. Me ajude aí a crescer o canal. Nos comentários, diga aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, sugestão para outros quadros, tá certo? Um abraço e até a próxima. Olha, vai precisar de voluntários. Mas, Bianca,